Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu estava pensando que faríamos catecismo, catequese essa noite, mas vocês já terminaram? Todos os dias do Senhor? Somos membros. Eu vou receber. Sério? Eu não sabia. Agora é diferente. Tenho que ser mais sério agora com vocês, né? Bom, mas em vez de fazer isso, uma vez que nós estamos fazendo essa viagem, eu pensei, seria bom usar o tempo, e o tempo que Deus nos deu. Eu vou fazer um estudo, estou fazendo uma série de estudos em Caraguá, sobre a cultura popular e nosso relacionamento com a cultura popular. E eu vou fazer o primeiro estudo nessa série, quem sabe quanto nós vamos fazer, mas o título do estudo é Pertencer a Cristo em Tempos de Telas, nosso relacionamento com a cultura popular. Certo? Mas vamos começar com oração e pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, Pai bondoso e glorioso, nós entramos na Tua santa e bendita presença em oração, dando graças a Ti, por tudo que nós já recebemos da Tua mão paternal hoje. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és digno de receber o nosso louvor. Nós vemos a Tua glória na beleza da criação, a Tua majestade, a chuva, o céu, todas as coisas que nos mostram, nos lembram de que nós somos pequenos homens, pequenas pessoas, e Tu és o Deus Todo-Poderoso e onipotente, e onisciente, onipresente, o Deus que é muito separado dessa criação, santo e justo, mas ao mesmo tempo muito perto e presente em cada um de nós, por meio do Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos que nós recebemos de Ti e pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre esse estudo e sobre nossa comunhão e sobre esse fim de semana, tudo que nós fazemos aqui, que tudo seja feito para a Tua glória. Nos abençoe. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. A gravação já começou? Já. Então, o estudo é chamado Pertencer a Cristo em Tempos de Telas, nosso relacionamento com a cultura popular. E, em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre a importância da cultura e a diferença, a distinção entre a cultura em geral e a cultura popular. Quais são as diferenças? O que é a cultura em geral, a definição ampla, e o que é a cultura popular? E por que essa diferença é importante? Primeiro, a cultura em geral. Cultura, podemos dizer, a definição é o conjunto de todos os padrões da vida humana que fluem, surgem do chamado dado à humanidade para desenvolver, para ordenar a criação de Deus. Nós falamos sobre nosso mandato cultural, ou mandato de domínio. Isso é cultura. E o que a cultura inclui? Inclui linguagem, a língua que nós falamos, o idioma que falamos, e também a maneira em que nós usamos as palavras. Inclui a vida familiar, inclui o trabalho, inclui nossa vocação, inclui a coisa que quando pensamos na cultura, muitas vezes nós pensamos na arte, a música, a literatura e essas coisas, mas fazem parte da cultura, mas não é tudo na cultura. A lei, o sistema de direito, a educação, a política fazem parte da cultura também. Costumes, tradições, instituições da sociedade. Então é abrangente,
basicamente é o ambiente da nossa vida, é a nossa cultura, como nós vivemos, certo? Então a cultura brasileira se forma de todas essas coisas juntos. Então a cultura flui do mandato da criação. Os seres humanos foram criados para cultivar e não apenas para sobreviver, para desenvolver a terra em serviço a Deus. Portanto, não existe uma sociedade sem cultura, é inevitável. A cultura é boa em sua origem e é abrangente, inclui tudo. E vamos abrir nossas Bíblias, se você tem a Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Começando no versículo 26, onde lemos: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora, a palavra-chave aqui, domínio. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que é um mandato de domínio ou um mandato cultural, que mostra o que é nosso chamado, nossa vocação neste mundo. E agora, a cultura popular. Quero ouvir de vocês, o que é a cultura popular na sua mente, no seu pensamento? Alguém tem uma sugestão? Um apanhado histórico, né? Um apanhado histórico. Um apanhado Histórico de pessoas de nacionalidade, porque o Brasil tem muito foi formado por muitos imigrantes. Então, pega uma coisa aqui, outra lá, e forma uma cultura. Entendi. Eu acho que é a forma de cada regional, forma de cada região. Pensando na região, a forma como pessoas de uma região vivem. Alimentação, Roupas, alimentação, crença. Eu estou pensando em cultura popular em algo mais restrito, de fato. Certo? Alguém tem outra ideia sobre a cultura popular? Pequenas práticas do nosso cotidiano, né? Sim, Pequenas práticas. Agora, a definição da cultura popular que eu vou focar toca nessas coisas, mas é diferente. A cultura popular é aquela parte da cultura que é produzida em massa, certo? Então é uma coisa que nós podemos pensar em a cultura alta, por exemplo, a música clássica, ópera, Shakespeare, essas coisas que são não são para as massas pensam, rapaz, aquela coisa é muito alto para mim. Eu prefiro funk e não música clássica. Estão vendo isso? Então, é produzida em massa. Então, são as coisas que você vai ouvir no rádio, ou assistir no rádio. Amplamente distribuída. Então todo mundo tem acesso. Não são coisas que são disponíveis somente nas cidades, mas até nas vilas, até no interior.
a cultura popular é disponível a todo mundo. Facilmente consumida. Terceiro ponto. Facilmente consumida. Então, a diferença entre cultura popular e a cultura alta ou a cultura avançada é que podemos dizer que é fácil consumir essas coisas. É como fast food. É como, então, música popular em comparação com música clássica, jazz, uma coisa. Pessoas têm que focar a atenção, tem que ter algum treinamento do paladar para desfrutar uma coisa. Não, essas coisas são populares. Não existe nenhum treinamento para desfrutar a música popular que você ouve no rádio ou coisas que você vê na televisão. O propósito da cultura popular é entretenimento, prazer, e pessoas que produzem a cultura popular querem capturar a sua atenção. Certo? Entretenimento, prazer e captura da atenção. Ao falar sobre a cultura popular, eu estou falando especificamente, vou dar alguns exemplos. Filmes, séries de streaming, pode ser no Amazon, ou Netflix, outras coisas, YouTube. Música popular, redes sociais, jogos eletrônicos, tendências virais, memes, influenciadores, o Instagram, YouTube, Facebook e essas outras redes sociais, e ciclos da moda. Podemos dizer também que esporte, futebol pode fazer parte da cultura popular também. Não quando nós jogamos, mas quando nós assistimos, certo? É uma parte central da cultura popular. Aqui no Brasil, especialmente. Quais são as diferenças centrais entre a cultura e a cultura popular? Eu tenho 6 diferenças. A cultura em geral é enraizada na nossa vocação, nosso chamado por Deus. E a cultura em geral é de longo prazo e é relativamente estável. Não muda muito rápido, certo? Muitas vezes é herdada dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos avós. A cultura forma a nossa identidade lentamente. É inserida na vida comunitária, é uma parte da nossa vida comum, nossa vida como a comunidade, e é frequentemente necessária. Tem necessidades na cultura, geralmente falando. Agora, a cultura popular é enraizada no consumo e consumismo. É rápida, guiada por tendências, escolhida e intensamente divulgada, molda, forma os nossos desejos rapidamente e mediada principalmente por telas. E é sempre opcional. Nós não precisamos da cultura popular. A cultura, em geral, é inevitável, mas a cultura popular é uma coisa que é opcional na nossa vida. Eu não tenho que ter um celular, eu não tenho que assistir coisas no Instagram, no YouTube, eu não tenho que assistir um filme, uma série no Netflix, eu não tenho que fazer nenhuma dessas coisas. Então, eu vou colocar essas diferenças lado a lado, só para esclarecer. Então, a cultura em geral, enraizada na vocação. A cultura popular, enraizada no consumo. Cultura em geral, de longo prazo e relativamente estável. Mas a cultura popular, rápida, guiada por tendências. Pense
na música tradicional, quando pensamos na cultura tradicional brasileira, obviamente é uma cultura que desenvolveu ao longo de séculos, certo? Com influências de vários países, várias nacionalidades, etc. Não somente os portugueses, mas também os italianos, alemães, e vários. Mas formou uma cultura única nesse mundo, que é uma cultura diferente do que a cultura do meu país, do Canadá, claro. Ou qualquer outro país. Tem coisas em comum com outros países, especialmente com países na América Latina, mas, ao mesmo tempo, há suas diferenças. E é relativamente estável, mas a cultura popular é sempre mudando, sempre mudando. A música que eu assisti quando era jovem é muito diferente do que a música que os jovens hoje estão escutando, certo? A mudança é muito rápida. Enquanto a música tradicional permanece. Muitas vezes eu disse, cultura em geral é herdada, é uma coisa que nós herdamos dos nossos pais, mas a cultura popular é escolhida deliberadamente e na base da divulgação. A divulgação, a própria propaganda, podemos dizer. Eu vou usar a nossa família como exemplo. Eu tenho uma influência, nós temos como pais, nós temos uma influência em nossos filhos, certo? Eles seguem nossos passos, mas eles enfrentam todos os dias a divulgação da cultura popular, que não que ensina eles algo diferente do que nós ensinamos. Nós ensinamos por meio do nosso próprio comportamento, por meio das nossas palavras e especialmente por meio do exemplo. Mas eles aprendem todas essas outras coisas das redes sociais, da cultura popular, certo? É uma outra influência. A cultura em geral forma a identidade lentamente e por isso dura. Toma tempo. Nós vivemos no meio da cultura geral, e é como o ar que nós respiramos. E ao longo da nossa vida nós crescemos a imitar, por meio de imitação e da experiência, mas não sabemos nada diferente do que isso. Então, quando um brasileiro tem filhos, o brasileiro não tem que se perguntar: meu filho vai se comportar como um brasileiro ou vai se comportar vai viver uma vida como um canadense? Obviamente ele vai viver como um brasileiro, porque é a coisa herdada, desenvolvida ao longo do tempo. Mas a cultura popular, em vez de formar a identidade lentamente, molda os desejos rapidamente. E a cultura em geral é a vida comunitária, a vida da comunidade, mas a cultura popular é mediada por telas. Então, o jovem, a pessoa dentro do seu quarto, dentro da sua casa, está sendo formado por essas coisas. Não na comunidade, só a falsa comunidade, podemos dizer, a falsa comunidade do mundo online, mundo virtual. E nessa parte também é muito diferente do que a cultura geral. E o outro ponto foi que a cultura geral é necessária, mas a cultura popular é opcional. Agora, eu espero que dá para entender agora o que estou significando quando eu estou falando sobre a cultura popular, certo? E a cultura popular é formativa de uma maneira impressionante
na vida por causa de três razões. Três razões. Primeiro, a velocidade. Segundo, alcance. E terceiro, a formação intencional. A velocidade, alcance ou escala, e a formação intencional. A cultura popular muda rapidamente, recompensa a novidade, então a novidade se desenvolve e é recompensada. Desencoraja a paciência e a profundidade. Isso contrasta com a cultura geral, que se forma lentamente ao longo das gerações. É rápido, exige novidade e desencoraja a paciência, a profundidade. Não tem a profundidade. Então é velocidade, alcance, escala. A cultura popular alcança milhões de pessoas ao mesmo tempo. Milhões ou bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E atravessa fronteiras, tradições. Então a cultura popular está impactando o mundo inteiro. Não é limitada a uma região. Não. Por isso nós temos, de fato, uma vila global agora. E tudo isso no alcance da cultura popular confere na cultura popular um poder sem precedentes de padronizar desejos mundialmente, ao redor do mundo. E o terceiro ponto é a formação intencional. E a cultura popular é projetada por algoritmos. E esses algoritmos que direcionam, planejam o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós experimentamos online, e nos levam numa direção. A inteligência artificial sabe nossas preferências, nossos desejos, as coisas que gostamos, as coisas que evitamos, e desenvolve um cardápio para nós de coisas que com certeza vão atrair nossa atenção. Por isso, na sua conta de Instagram sempre vai aparecer coisas atraentes para você, e não nada novo para desafiar seu pensamento. Então, projetada por algoritmos, monetizada por meio da atenção. Os produtores, os influencers, recebem por atrair pessoas, claro. Novidade atrai pessoas, coisas estranhas atraem pessoas. Então, esses influencers sempre estão, especialmente entre os jovens, sempre estão tentando fazer algo novo para atrair o público. A novidade. E a atenção. Atrair a atenção significa dinheiro. Também moldada para manter os usuários engajados. Podemos usar os jogos. Os jogos que nós podemos baixar grátis na internet, não custam nada, só custam tempo. Certo? E eu tenho experiência com isso. Eu acho que provavelmente muitos de vocês têm experiência com isso também. Vários jogos que atraem nossa atenção por algum tempo. Até no final nós pensamos, rapaz, eu estou gastando tanto tempo nesse jogo. Agora, isso é a minha experiência, estou falando da minha própria experiência. Estou desperdiçando tanto tempo nesse jogo, eu tenho que apagar. Porque isso é pecado, não? É um desperdício de tempo. Mas o ponto é, esses jogos que formam parte de uma parte da cultura popular, esses jogos são projetados deliberadamente para fazer isso. As pessoas que fazem esses jogos sabem isso muito bem. E de fato, os jogos mais populares foram
desenvolvidos com psicólogos usando métodos psicológicos para manipular pessoas. Então, como eu posso levar o usuário a ficar mais viciado a esse jogo? Então, essas pessoas bem habilitadas no comportamento humano fazem, então, tem que fazer isso, aquilo, para manter a atenção, para assegurar que a pessoa vai voltar e vai passar mais tempo, e vai, cada 2 horas, vai voltar para jogar um pouco mais, etc. Então, projetada por algoritmos, monetizada por meio da atenção e moldada para manter os usuários engajados. Então, não é a cultura geral, e ao pensar especialmente na música, filme, essas coisas, artes, geralmente. Esse tipo de cultura é expressiva. É o que a arte deve ser. Deve ser uma expressão da pessoa. O que vive do coração. O artista que faz uma música que está querendo comunicar algo pessoal, porque ele acha que o mundo beneficiaria de ouvir a sua voz, certo? Mas o produtor da cultura popular não pensa assim. Não pensa, agora, essa música vai influenciar pessoas por meio da poesia, da beleza da língua, por meio da mensagem que eu quero comunicar, todas essas coisas não. Ele pensa, essa música tem todos os aspectos, cientificamente falando, que vão atrair a atenção da maioria das pessoas por mais tempo. E eu vou receber cliques, e eu vou receber dinheiro. Então, por que a cultura popular é tão formativa? A velocidade, alcance, escala e a formação intencional. Agora, como nós devemos pensar na cultura, como cristãos reformados, especificamente? Podemos colocar a cultura popular e pensar na cultura popular debaixo do nosso pensamento, da nossa vida de gratidão, certo? A terceira parte do catecismo. E isso se torna importante porque a cultura popular funciona como um catecismo rival que forma o coração em direções que entram em competição com a lei e a palavra de Deus. E mais tarde no futuro estudo, eu falo mais sobre isso, sobre a cultura popular como catecismo rival, que está tentando formar nosso pensamento, nossas crenças, nossos corações. A cultura popular tende, por isso é muito, muito sério e é muito importante pensar nisso. A cultura popular tende a normalizar o pecado. Faz do pecado uma coisa normal para nós. Recompensa a autoexpressão acima da obediência a Deus. Substituir a providência pelo impulso, a providência de Deus pelo impulso. E transforma o prazer num ídolo. E todas essas coisas fazem da cultura popular uma força poderosa, e geralmente uma força poderosa para o mal. Boa noite. Eita, algumas pessoas estavam pensando que começa às 7h30. Bom, agora, continuando.
Estou falando sobre a cultura em geral e a diferença entre a cultura em geral e a cultura popular. E podemos explicar a diferença assim. A cultura é a água em que nós nadamos, podemos dizer, é o ar que nós respiramos. E a cultura popular é a correnteza que nos empurra sem que percebamos. Certo? É a onda que está nos impulsionando. Nós estamos nadando na água da cultura em geral. Mas a cultura popular está nos impulsionando, nos forçando a ir numa direção. A cultura nos afeta, mas a cultura popular é deliberadamente projetada para nos mover de forma constante e rápida. E é muito importante pensar, e eu acho, por isso estou fazendo esse estudo, eu acho que é muito importante para nós como cristãos pensar nisso e reconhecer isso, reconhecer como o propósito da cultura popular, em primeiro lugar, e reconhecendo o propósito da cultura popular, ficando prontos para enfrentar a cultura popular em nossa própria vida, mas também na vida dos nossos filhos. Porque nossos filhos estão sendo formados pela cultura popular, catequizados pela cultura popular. Nós estamos fazendo catequese, o mundo está fazendo catequese também. E o mundo tem muito mais das horas da semana do que a própria catequese na igreja, certo? Por isso, nós temos que reconhecer a questão, entender a questão e ficar prontos para lidar com isso. Não somente ouvir, isso é a cultura popular, mas agora o que nós devemos fazer? Nós temos que pensar, meditar e avaliar nosso uso da cultura popular na base da palavra de Deus. E é importante fazer essa distinção, distinguir entre a cultura e a cultura popular. Por quê? Porque ao não fazer isso, só falar sobre a cultura, talvez nos levariam a tratar toda a cultura com suspeita. E pensar, a cultura, eu não quero ter nada a ver, não quero ter nada a ver com a cultura. Eu quero evitar tudo. Eu quero viver numa caixa, me isolar e se tornar pessoa legalista. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ter uma televisão na sua casa, não pode ter um computador, não pode ouvir música, Então, pode levar a pessoa a tratar toda a cultura com suspeita, levando a isolamento, legalismo e medo do mundo. E devemos não ter medo do mundo. Erro número 2, pode levar o cristão a tratar a cultura popular como inofensiva. É o outro lado. Não pensar com um verdadeiro sentido de eu tenho que julgar. Não, mas é uma parte da cultura, não é nada que eu posso fazer sobre isso, é o que nós fazemos, e não é uma coisa ofensiva. E esse erro é o erro de ingenuidade, conformidade com o mundo, não examinada, e leva a desvio espiritual. Inevitavelmente vai levar a desvio espiritual. É tão perigoso. Nós temos que evitar os dois lados. Nós já afirmamos que a cultura faz parte da criação. E nós criticamos a cultura popular porque é tão formativa, tem uma influência tão grande, tão importante e espiritualmente concorrente à nossa fé.
está tentando, operando no serviço do maligno para nos desviar deliberadamente. Então, tomamos cuidado. Por um lado, e especialmente não queremos ser ingênuos. Meus filhos, e especialmente pensando no uso da cultura popular para nossos filhos. Meus filhos são treinados, eles conhecem melhor. Não, nós temos que ter cuidado com esse tipo de pensamento. E temos que guardar, temos que manter os olhos abertos, certo? Então é importante. Cultura é a maneira como as pessoas vivem juntas. A cultura popular é aquilo que ensina as pessoas o que gostar juntas. Então, a cultura popular ensina nossos filhos, nos ensina o que nós devemos gostar e o que nós devemos aceitar. E a definição mais longa agora. A cultura popular é o mundo compartilhado do entretenimento, mídia, símbolos, hábitos, histórias que são amplamente consumidos e apreciados dentro de uma sociedade e que muitas vezes, sem serem percebidos, as coisas estão acontecendo sem essa percepção, e por isso estamos fazendo esse estudo. Então, sem serem percebidos, moldam a forma como as pessoas pensam, sentem, imaginam e desejam. Quantos dos nossos pensamentos estão sendo formados pela cultura popular e a influência da cultura popular em nós? E se isso é verdade para nós como adultos, quanto mais é a verdade para nossos filhos, que não estão formados, não chegaram ao ponto de maturidade. A mente está desenvolvida, estão aprendendo, são necios, não têm a informação, não têm a força. Se está nos influenciando tanto, muitas vezes sem nossa percepção, quanto mais está influenciando nossos filhos. Ponto importantíssimo. E agora, a cultura popular, como nós ouvimos, nos ensina o que é normal, o que é desejável e o que é significativo. Isso é significativo, isso é normal. Coisas que não são normais, de fato, coisas que não são desejáveis. Nossos filhos e nós estamos sendo ensinados que essas coisas são desejáveis e normais e que têm algum significado. Então, os elementos chave da definição. Agora, a cultura popular é compartilhada. É amplamente acessível, reforçada socialmente, comentada, imitada, tomada como pressuposto. E por isso, possui tanto poder formativo, os jovens absorvem essa cultura juntos. Quando eles se reúnem, eles falam sobre essas coisas, eles usam os termos, eles falam a língua, eles usam a roupa, todas essas coisas, por causa da influência da cultura popular. Compartilhada, apreciada e consumida, geralmente é escolhida livremente, associada ao prazer, dá prazer, opera nos neurônios do cérebro de prazer, os pontos, os centros de prazer do cérebro, leva ao vício. Por isso pornografia é tão perigosa, e por isso esses jogos são perigosos também, porque estão nos manipulando de uma maneira não somente emocional, mas de uma maneira física, e influenciando o nosso cérebro.
associada ao prazer e acessada para relaxar, para se divertir. É entretenimento. Eu já fiz meu trabalho, agora o que eu vou fazer? Vou abrir a tela, vou assistir um pouco daquilo, um pouco disso, vou assistir esse pequeno vídeo aqui, vou assistir aquele pequeno vídeo lá. E antes de conhecer, horas passaram sem realizar nada. Mas, e estamos mais relaxados do que antes? Não. De fato, muitas vezes estamos menos relaxados e mais perturbados pelas coisas que nós vemos. Especialmente pessoas que fazem essa em inglês é chamado doom scrolling, enrolando para ver coisas ruins. Essa coisa está acontecendo em outro país, minha esposa gosta de fazer isso. Vendo as notícias ruins em cada parte do mundo. Não há nada que eu possa fazer sobre nada disso, mas agora eu tenho conhecimento de uma manifestação que aconteceu no centro da África e uma outra coisa que aconteceu na Ásia. O que Trump está fazendo agora, o que essa voz conservadora está dizendo sobre isso, o que o outro no outro lado está dizendo, há debate, argumento, há mais notícia, mais vídeo, mais som, mais barulho. E no final, o coração fica inquieto, porque não há nada que nós podemos fazer para influenciar nada disso. E de fato é uma coisa que nós fazemos com uma compulsão e para relaxar, nos divertir. E há coisas piores também. Mas todas essas coisas tornam a cultura popular mais influente do que a instrução formal. E aquilo que nós gostamos realmente nos forma mais profundamente do que aquilo que pessoas dizem a nós. Então, uma palestra, um estudo sobre a cultura popular vai ter menos influência em vocês. Já passei mais ou menos 45 minutos, então esses 45 minutos vão ter. Nós temos que ser realistas. Esses 45 minutos vão ter menos influência em vocês do que 45 minutos que vocês passam no celular. Porque eu não estou dando a vocês imagens que fazem isso. Eu não posso falar, posso usar palavras, mas eu não estou projetando uma apresentação com a ajuda de um psicólogo profissional para pensar, ok, 5 minutos eu tenho que fazer isso, eu sei que depois de 10 minutos eles têm que experimentar isso. Mas é assim. Também, então, um ponto importante torna a cultura popular mais influente do que a instrução formal. Também é comum, é cotidiano. Ao pensar na cultura popular, podemos pensar nos grandes filmes, músicas famosas, tendências virais, mas também inclui, já fiz referência a isso, inclui colagem de tela, memes, rotinas de streaming, música de fundo que nós não estamos prestando atenção, mas está uma coisa no fundo, sempre presente. Humor que encontramos online. E por parecer uma coisa normal, muitas vezes escapa ao exame crítico, à examinação crítica. E em quarto lugar, é formativa, não é neutra. A cultura popular nunca é espiritualmente neutra, porque não há neutralidade nessa vida. Os seres humanos são religiosos por natureza, todos nós, toda pessoa, sem exceção. Toda cultura expressa amores e lealdades. Falando sobre a cultura em geral, a imagem do iceberg da cultura. E se vocês conhecem alguma coisa sobre icebergs, é que é só o ponto que está visível.
A maioria fica debaixo da água, não é visível. A cultura que nós vemos é esse ponto, esse pico. Mas há muito mais debaixo da água. E a cultura é a religião vivida. A religião em ação. O fundamento da cultura, e cada cultura, é religioso. Certo? Por isso, não há neutralidade. A repetição forma hábitos do coração. Por isso, nós temos liturgias em nossos cultos, nossa adoração. Nós somos uma igreja litúrgica, porque sabemos que a repetição forma o coração. E queremos usar a repetição de uma maneira boa. E a cultura popular sempre sugere respostas a perguntas como: o que é uma boa vida? O influencer no YouTube, no Instagram vai ensinar o que é uma boa vida. O que eu devo temer, em segundo lugar? O que eu devo desejar? E o que dá sentido à vida? A cultura popular é uma atividade criacional, distorcida pelo pecado, capaz de revelar verdade. Nem tudo é ruim, mas também é poderosamente informativa em idolatria. Por isso, não rejeitamos a cultura como algo mal em si. Não abraçamos, do outro lado, como já mencionamos, não abraçamos a cultura como algo inofensivo. Os dois lados. Agora, dia do Senhor, do nosso catecismo, nos ensina, vocês vão se lembrar, o que é ser o único consolo na vida e na morte. O único consolo na vida e na morte é que eu pertenço em corpo e alma ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço por todos os meus pecados, os nossos pecados, etc. Eu pertenço a Cristo, de corpo e alma. Então, a verdade central ao pensar nesse assunto e todos os assuntos da vida, na verdade, a aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia, a verdade central, fundamental, é que nós pertencemos de corpo e de alma a Cristo. Não somente na igreja, não somente aqui e agora no estudo que nós fazemos, não somente nos domingos ou reunião de oração, qualquer coisa assim, mas em toda a vida cotidiana, no nosso dia a dia. Pertencemos a Cristo. E isso inclui nosso uso da mídia, que é o foco, ponto focal da cultura popular. A mídia não apenas reflete quem você é, mas o treina, está treinando. E devemos, como pais, não permitir a mídia a treinar nossos filhos. Muito importante. Pertencer a Cristo para todos nós significa que Ele tem direito sobre tudo em nossa vida. Ele tem direito sobre nossa atenção e sobre nosso uso das telas, sobre o que nós ouvimos, o que nós assistimos, como nós usamos nosso tempo no nosso dia a dia. E a pergunta-chave para terminar, que todos nós temos que fazer essa pergunta: se eu pertenço a Cristo, então a verdade confessional, ao pensar nessa questão, se eu pertenço a Cristo, o que isso significa para a maneira como eu passo o tempo online? Então, quero que todos nós pensarmos sobre isso e pensar, só para introduzir esse assunto da cultura popular, pensar em nosso relacionamento com a cultura popular e pensar deliberadamente sobre isso, para não ser enganados
por nosso uso de cultura popular, porque não pensamos, não consideramos essas coisas. Certo? Perguntas ou comentários? É claro, essa distinção entre a cultura popular e a cultura em geral, dá para entender agora? No início, vocês estão pensando que a cultura popular é a comida, a cultura regional que nós temos no nosso dia a dia. Mas estou falando sobre a cultura popular como, especificamente, como a cultura que encontramos a maioria das vezes nas telas, que tem essa grande influência em nós, que é projetada para entretenimento, para moldar nosso pensamento, e é distinto da cultura geral, que é inevitável, que é a água que nós nadamos. A cultura popular é aquela onda que está nos impulsionando e não uma boa direção, geralmente.